Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no nosso encontro número 47, estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, parte 4. Vamos começar então. Item 8.4. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. 11. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus 5, 29 e 30, 18, de 6 a 11. Nota interna que foi colocado aqui. Nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda. O mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder. Então, vamos voltar aqui no slide anterior. Nesse caso aqui, foi perguntado a Jesus quem que é o maior no reino dos céus. E Jesus chamou o menino, né, e usa a criança como exemplo dessa narrativa. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Então, aqui ele coloca: se você deturpa aquilo que foi dito, né? Se você se aproveita da fé de um indivíduo, da crença de um indivíduo, para manipulá-lo, é passível de penalização. O texto aqui coloca de uma forma metafórica, né? Que ele coloca algo no pescoço, joga para que ele caia nas profundezas do mar, né? Continuando aqui. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. E continua: declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar
o que estava perdido. E aqui Jesus coloca sobre essa nossa ânsia de tentar compreender Deus. Ele nos acalma dizendo: faz o teu trabalho, que a compreensão virá, a sua compreensão virá como consequência disso. Então é aquela questão: não deixe para orar só quando você está na igreja, ou quando você está no templo, ou quando você está na casa espírita, ou na sua casa. Não deixe para acreditar em Deus apenas quando você está precisando dele. Não deixe para lembrar dele apenas nos momentos ruins, né? Não deixe para pensar em uma energia positiva quando você vai tomar um passe, por exemplo. Sabe? Você senta ali na cadeira, a pessoa fala: pensa em Jesus. Tem gente que só pensa em Jesus nessa hora, naqueles segundos que você está ali na cadeira, é o momento que você pensa em Jesus. Passa a semana inteira pensando em tanta coisa, aí na hora de tomar o passe, naqueles 30 segundos, pensa em Jesus. Não há necessidade de agir dessa forma. Ah, eu vou tomar um passe que vai tirar meu obsessor, que vinculou em mim quando eu fui lá naquele boteco. Deixar de ir no boteco já é uma forma de se tomar um passe. Não estou dizendo para deixar de tomar um passe, mas não precisa se restringir apenas a esse momento. É a nossa atitude, é a nossa postura, sabe? É desconstruir essa coisa que na igreja eu tenho que ser uma pessoa e em casa eu posso ser o que eu quiser. É na casa espírita que eu tenho que ter essa postura, mas na rua, aí, aí é comigo. Sabe? É entender que Deus é uma energia que se pode ter, como aqui o texto coloca, incessantemente. Não é, não são os anjos que possuem esse privilégio. Eles desenvolveram essa habilidade. Ou seja, essa passagem diz isso aqui: Deus é acessível, desde que eu tenha recursos para compreendê-lo. E esses recursos surgem à medida que eu me desenvolvo moralmente. Vamos aqui no segundo parágrafo. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Então, muitas pessoas defendem assim: a mulher tem que ser submissa ao homem. Ah, por quê? Porque está na Bíblia. E várias outras coisas, né? A frase final é: porque está na Bíblia. O que eu estou colocando aqui é que essas pessoas que atacam outros em cima de trechos da Bíblia. No entanto, você já viu algumas dessas pessoas amputar o braço porque cometeu um erro? Você já viu algumas dessas pessoas arrancar o olho porque desejou a mulher do próximo? Então, o que que acontece? Ou você leva a Bíblia ao pé da letra e faz tudo que está nela, né? Ou você muda a forma de pensar.
Porque se você for agir dessa forma, você vai ter que ficar retirando parte do corpo, porque olha só o texto que a gente acabou de ler. Ou você leva ela literalmente, ou você interpreta a Bíblia de uma forma simbólica do começo ao fim. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Vamos em frente. 12. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído, ou seja, de um certo barulho. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda da consideração da parte dos homens, desde que suas torpezas ou sua baixeza, sua indecência fiquem ignoradas. É quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. É isso. O escândalo aqui, né, não está na ação em si mesma, mas na repercussão que se possa ter. O texto mesmo diz. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Então, o que se define, né, o que o texto aqui define como escândalo, nessa concepção vulgar, como diz no início do texto lá no 12, ó, no sentido vulgar, não é um comportamento em si, mas é o fato de ter sido pego. Entende? No segundo parágrafo, ele coloca: muitas pessoas se contentam com evitar escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Então, são aqueles casos, né, que a mulher fala para o esposo assim, ou então o contrário, o esposo fala para a mulher: ó, não faz escândalo, que eu vou morrer de vergonha, pelo amor de Deus. Em casa a gente conversa. Vai ser humilhante para mim. Pelo amor de Deus, não faz escândalo. Só que ele mesmo está louco para bater boca, para entrar naquela muvuca, entendeu? No terceiro parágrafo fala: desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. Então, a reflexão trazida aqui é: a pessoa está mais preocupada que enxerga a fraqueza dela do que com o erro dela em si, né? Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso porque vai ficar chato para a gente, né? Ela está mais preocupada com o que os outros vão pensar dela. Ou seja, eu não estou preocupado em ser fraco, de agir, de querer entrar nesse barulho, de querer entrar nessa discussão, nesse clima tão pesado, enfim. Eu estou preocupado que descubram essa minha fraqueza. Vamos lá, vamos em frente. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Entendeu? Essa aqui é a sequência do texto que a gente acabou de ler. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para o outro, com
ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. O que Jesus está colocando aqui é os casos citados em cima das pessoas que falam assim, ó, pelo amor de Deus, não vamos passar vergonha, não me deixe passar vergonha, enfim, é aquele cuidado de se apresentar da forma que é. Então, ele está fazendo uma analogia com os túmulos, né? A pessoa, a hipocrisia dela faz dela um túmulo muito bonito, mas dentro está podre. Por mais bonito que seja o túmulo, lá dentro tem um cadáver em decomposição, uma ossada. Não adianta eu querer ser bonito por fora se eu estou podre por dentro. É pesado, mas é literal isso que está sendo colocado. No segundo parágrafo, está lá, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. Então, aqui, no sentido evangélico, na acepção evangélica, vai mais em cima do que foi dito aqui. Não importa se foi descoberto, importa se existiu, importa se aconteceu, né? Se existiu, já é suficiente para configurar o escândalo. Ao finalzinho aqui, ó, o escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Vamos lá, vamos em frente. 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. 14. É necessário que o escândalo venha, porque, estando na expiação da terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Então, Jesus aqui está colocando que tem que haver escândalo por uma leitura simples da lei. Se compreendemos que o planeta Terra, esse mundo imperfeito, de pessoas imperfeitas, então não tem como eu esperar perfeição de pessoas imperfeitas. Resumidamente é isso. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Ou seja, você tem direito de escolha. No item 14, ele fala: é necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. É o resumo de tudo que a gente falou aqui, né? Vamos em frente. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns
e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. 15. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Voltando aqui o primeiro parágrafo. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. O que é escórias aqui? Subproduto que sobra depois de um metal desejado é separado de seu minério bruto. Vou dar um outro exemplo de escória. Imagine que você faz um suco de laranja. O que sobra é o bagaço. O bagaço seria a escória. Então, no primeiro parágrafo, aqui ele diz: não entender como remédio, mas procurar o tratamento e a cura no bem. A pessoa pensa em Deus quando está triste, como a gente disse no início, mas quando fica bem não pensa mais. No item 15 ele fala: sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens, deixando, porém, de haver culpados. Também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Então, isso aqui é muito rico, né? É muito rico. O indivíduo ele pode pegar tudo isso aqui que nós falamos e levar ao pé da letra, né? Baseado em tudo que foi dito até agora. Bom, se Deus utiliza o mal, né, o pensamento, se Deus utiliza o mal para corrigir as pessoas, então o mal é necessário, né, e nunca vai desaparecer. Porque se o mal desaparecer, Deus não poderá corrigir as pessoas. Então, para que eu vou me preocupar em me melhorar se o mal vai existir, não importando o que eu faça? Né? A grosso modo, assim. Por que eu vou arrumar a cama se eu vou dormir de novo? Né? Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem, nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, serve de habitação, de exílio e distância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Então, o que ele está dizendo aqui é: não tem problema que a maldade acabe, né? Nos mundos superiores, a maldade acaba. Tá vendo lá, ó? Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra quando houver progredido bastante. Quer dizer, isso vai acontecer um dia na terra quando houver
a progressão tiver acontecido. E como que a Terra progride? A Terra não progride, quem progride somos nós. A Terra, essa progressão da Terra é analisada pelo nosso comportamento, pelo comportamento de quem mora na Terra. Quando a gente fala em progressão da Terra, né, não é que a Terra está ficando mais sábia, a Terra progride baseado no comportamento dos seus habitantes, né? E aqui, no final, ele coloca: no entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos que, além disso, servem de habitação, de exílio e de instância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Então sempre existirá maldade. Não porque a maldade existirá em nós, mas porque sempre surgem novos espíritos. Entendeu? Então é um ciclo. É isso, pessoal. Na próxima semana, a parte 5 de Bem-aventurados os que têm puro coração. Acho que mais dois encontros a gente finaliza o capítulo 8. Talvez até a parte 6 a gente já, já acaba com esse capítulo e já inicia o capítulo 9. Uma boa semana a todos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.